Continuando a falar dos bens, no último vídeo eu falei dos bens singulares e bens coletivos. Então até aqui nós analisamos os bens na sua individualidade. Agora nós vamos analisar os bens numa relação entre eles. Por isso que esse vídeo de hoje é os bens reciprocamente considerados. Ou seja, a reciprocidade seria essa relação entre os bens. E aqui talvez a classificação dos bens, talvez a mais conhecida, a mais lembrada pelos estudantes do direito, que são os bens principais e acessórios. Então, os bens principais são aqueles que possuem uma existência própria, uma existência autônoma. Ele existe, um bem principal, ele existe por si só. O bem principal existe sem precisar de outros. É o que está, inclusive, no artigo 92 do Código Civil. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente acessório. Acessório, aquele cuja existência supõe a do principal. Então, na primeira parte fala do bem principal, do artigo 92, na segunda parte do bem acessório. Então, os bens acessórios, eles mantêm uma situação de dependência com o principal. Então, por exemplo, o solo é um bem principal, a árvore é acessório. O solo existe sem a árvore, mas a árvore, em regra, não existe sem o solo. Então, a acessoriedade, ela pode existir entre coisas e direitos. Por exemplo, um contrato de locação é principal. A fiança, aval e eventuais multas são acessórios. Hipoteca é acessório do contrato principal, em que é garantia. Então, o bem acessório segue, via de regra, o destino do principal. Mesmo que, por vezes, o acessório seja até maior que o principal. Já o inverso não ocorre. Por exemplo, uma dívida de 50 mil, tem uma dívida de 50 mil, apenas a título ilustrativo. E a garantia dessa dívida é uma casa de 100 mil. Então, a garantia é maior, o acessório é maior que o principal. Então, a regra é, o acessório segue o principal. O principal tem existência autônoma, por si só. O acessório, não. E aí, no próximo vídeo, aí eu vou falar da classificação dos bens acessórios, que também é muito importante. Valeu, pessoal.